Diálogos são encontros organizados pela Aviva que abordam temas voltados à educação e à primeira infância. Profissionais e especialistas são convidados a falarem sobre um assunto e os participantes podem tirar suas dúvidas. Deste modo, fortalecemos a comunidade escolar e fomentamos discussões importantes na área da educação. Nossa convidada, Maria Esther Samarone, psicanalista e escritora. Seja bem-vinda, Esther. Gostaria só de contar para as pessoas que estão aqui presentes como é que o Diálogos acontece. Então, a intenção desse encontro é que a gente converse, que a gente tenha uma troca sobre assuntos que permeiam a primeira infância. Então, assuntos relacionados ao desenvolvimento, assuntos relacionados a diferentes aspectos, mas que todos eles permeiam aí a nossa vivência. Então, hoje nós estamos com a Maria Esther e a gente vai falar sobre o desafio atual das famílias, expectativa versus realidade, permissivos demais, autoritários demais, como se posicionar entre tantas teorias? É uma pergunta importante, interessante, que eu tenho certeza que vale a reflexão. Então, sejam todos muito convidados, caso vocês tenham interesse em trazer uma pergunta, fique à vontade para abrir o microfone, para falar, ou para escrever no chat, que eu vou fazendo essa mediação, tá bom? Muito obrigada, Esther, passo a palavra. Seja bem-vinda. Obrigada, Fabi. Bom, meu nome é Maria Esther, boa noite a todos. É a segunda vez que eu estou aqui, né? Então, eu estive aqui há 2 anos, mais ou menos, eu acho que 2 anos, um pouquinho mais, para falar sobre a agressividade na perspectiva das crianças, né? Pensando um pouco, a gente pensou junto com o Winnicott. E hoje eu me propus a falar de uma perspectiva diferente, né? De uma perspectiva de pais, mães e cuidadores, né? Então, a gente brinca um pouquinho que quando a gente chega na maternidade, todo mundo quer saber do bebê, traz o presente para o bebê, mas são poucas as pessoas que olham para aquela mãe e falam, e aí, como é que você está? Você está bem, né? Para o pai também. Então, a minha ideia, a gente hoje, é passear pela perspectiva da parentalidade, né? Eu sou aquela que hoje quer saber, mãe, como é que você está? É sobre isso que a gente vai falar, né? Mãe, pais e cuidadores. Eu quero agradecer vocês de estar aqui, hoje é uma segunda-feira, um calor danado, e está todo mundo aqui, e eu imagino que isso vem de um entusiasmo desse percurso, né, de encontros e desencontros, que é cuidar de uma criança, né, que é uma tarefa desafiadora, mas que pode ser muito rica, muito transformadora. Eu quero agradecer a Viva também, né, por acreditar na potência desse encontro, né, onde a gente pode falar, a gente pode escutar o outro, fazer trocas, a gente pode pensar junto, né? Porque eu acho que isso é muito rico. Então, obrigada. Eu sou psicanalista, sou escritora também, tenho formação em pedagogia, e a minha ideia é a gente poder conversar. Então, quem quiser abrir o microfone ou falar pelo chat, pode ficar à vontade, não precisa esperar o final, pode me interromper, a gente vai fazer disso uma conversa, tá bom? Então, vamos lá, para a gente entrar um pouquinho no clima, né, de falar sobre ser pai, ser mãe, ser cuidador de uma criança, eu pensei numa dinâmica para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Eu trouxe algumas imagens e eu queria dividir elas com vocês, para a gente pensar junto o que vocês acham dessas imagens, né? Então, se vocês não tem certo e errado, se vocês gostam, não gostam, que sentimentos que ela provoca, que percepções que vocês têm olhando essas imagens. Então, vamos fazer um pouquinho essa brincadeira. Tá, Maísa? Pode começar, Maísa, com a foto da Madonna, que é aquela mulher com o bebê. Estão conseguindo ver? Sim. Bom, então, essa foto é uma foto de 1500, uma foto bem antiga, né, que retrata a maternidade daquela época. Queria que vocês me contassem um pouquinho o que vocês acham, que se vocês ainda não tiverem ainda esquentado, pode ser pelo chat, né? O que vocês... Eu vou começar para vocês poderem começar, né? Mas, por exemplo, um detalhe que eu vi nessa foto, né, que a gente tem uma mãe que olha para o bebê
e um bebê que olha para o mundo, né? Então, olha que curioso, né? A gente pode começar pensando, né? Será que essa mãe está cuidando das necessidades do bebê para ele poder ir conhecer o mundo, para ele ter segurança de olhar à sua volta, né? O que vocês acham? Alguém se arrisca? Essa é uma imagem mais antiga, né? Então, talvez não comunique tanto com, enfim. Bom, até que comunica, porque um bebê no colo, ele sempre é um bebê no colo, né? O Winnicott, ele fala que não existe um bebê sem uma mãe. É sempre um bebê com uma mãe, um pai. Ah, aqui eu quero até fazer uma colocação. Às vezes eu vou falar mãe, às vezes eu vou falar pai. Eu estou falando de função materna, que na psicanálise a gente entende como aquele que presta cuidado para uma criança, seja ele quem for, não importa o gênero, é quem cuida de uma criança, né? Então, vamos passar para... Alguém se arrisca? Falar alguma coisa? Ah lá, além de olhar só para o bebê, ela segura com as duas mãos, algo como eu cuido. Tem mais, Fabio? Acho que eu não... Deixa eu abrir aqui. Algo como eu cuido e não quero que saia daqui. Legal, isso que você falou, Maísa, porque isso que você está falando, né? Isso de como a gente toca o bebê já tem tudo a ver com cuidados, né? O que o Winnicott chamava de handling, que é a maneira que a gente manuseia o corpinho desse bebê, né? O toque que a gente traz para o corpo dele, né? Que mais? A Camila fala, aqui parece uma imagem de muito carinho, cuidado. É verdade, é isso mesmo. O olhar de uma mãe diz muito, né? Para mim chama a atenção o toque, tanto dela nele, quanto do bebê nela. É verdade, é. Você sabe que tem cursos de formação de psicanálise com crianças que a gente faz observação de bebês até 2 anos. E todos esses toques, assim, isso diz muito, sabe, do que o bebê está representando, desse mundo tátil que ele vai sentindo, né? Então, isso já é bastante para a comunicação do bebê, né? Legal, vamos para a próxima. Qualquer uma, Maísa, pode ir. Ah, e aí, quem achou bonita, quem gostou, quem não gostou... Tem algumas reflexões que eu ia propor para depois das imagens, mas eu acho que eu já vou fazendo elas agora, porque talvez já pode aquecer um pouquinho a nossa conversa, né? Então, assim, quando a gente vai olhando imagens, né, figuras maternas, paternas e cuidados, a gente vai nos encontrando com memórias importantes nossas, né? Então, por exemplo, talvez essa imagem remeta, né, ao começo da maternidade ou da paternidade de alguém que está aqui, né? Então, será como é que foi esse parto, né? Será como é que foi essa gestação? Será como é que foi essa adoção? Como é que foi essa amamentação? A gente olha uma imagem dessa e a gente é mobilizado a pensar em uma série de coisas, né? Então, né, foi fácil amamentar? Foi difícil? Era o que você esperava? Como é que foi, né? Como é que se deparar com os olhos do bebê te olhando, né? Tudo isso que representa. Olha, queria comentar que, assim, realmente a imagem desse bebê me trouxe muitas lembranças gostosas, maravilhosas. Eu tive muita dificuldade para amamentar, né? Então, para mim, foi um passo vencido, assim, com muita glória, né? E assim, e esse olhar desse bebê, assim, transmite pureza. Não, olha, te amo eternamente para sempre, sem limite. É uma coisa incondicional que ele sente, assim. É bonito isso, né? Porque realmente o bebê, ele tem um desamparo total, né? Ele não pode fazer nada por ele mesmo, né? E quando alguém pega esse bebê e se dedica a não pensar em si mesmo, mas pensar nesse outro, para amamentar, né? Para estabelecer essa relação de vínculo, né? É muito bonito mesmo, é bem tocante. Legal, obrigada. E a Mariana Martins também quer falar alguma coisa? Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Eu me identifiquei também, né, porque eu amamentei pouco tempo, mas eu tive também muita dificuldade, pouquíssimo leite. E na primeira semana, a minha filha desidratou. Ela tem, aliás, o seu nome, Esther. E aí ela desidratou e eu fiquei acabada, assim, com a impossibilidade, me sentindo super fracassada com aquele momento que toda mãe julgava. Olha, é essencial, amamentação, maravilhoso, a ligação. E eu vou falar para vocês que, na verdade, eu me identifiquei com esse momento da amamentação. Lembrei que foi uma coisa super dolorosa, penosa para mim, e que depois, em vários outros momentos, eu tive essa conexão com a Esther, não só na amamentação. Mas esse olhar, ele persistiu em vários outros momentos que eu procurei buscar com ela, que eu estava junto com ela. Então, esse olhar é de conexão geral, não só de amamentar. Muito legal, Mariana, é isso mesmo. Quando você fala isso, a gente já começa a entrar no nosso tema, né?
que é pensar como cada um, eu não vou me antecipar muito, eu vou só dar uma pincelada, né? Como cada um vai estabelecendo o seu jeito de maternar ou de ser pai, né? Que não é um discurso o que vai definir isso, né? Então, tem alguém que vai dar de um jeito, tem alguém que vai dar de outro, né? Tem alguém que se sente muito aberto a fazer vínculo no começo, outras pessoas não. Então, cada um vai estabelecendo a sua maneira. E isso daí que você falou é muito legal. Muito obrigada pelo seu relato. Vamos passar para uma imagem de pai, Maísa? Ou de homem, né? Não sabemos se é o pai, pode ser um tio, pode ser, enfim. Olha lá, o pai ajudando a criança, né? Assim, o que aqui eu também faço um adendo de que, enfim, a gente encontra na internet, às vezes, imagens um pouco estereotipadas, né? Então, o pai está sempre ajudando algo no que diz respeito à coragem, mas poderia ser uma mãe, uma mulher, né? Isso daí todos nós, a gente vai fazendo isso, né, ao longo da infância da criança. Tem mais uma, Maísa? Olha aí, eu quis colocar um avô, para a gente pensar que a parentalidade não é só pai e mãe, mas é quem cuida, né? Olha que bonito. E é bonita essa imagem porque a brincadeira de sabão, ela é uma brincadeira que ela tem fim em si mesma, né? A gente não aprende nada objetivamente, não aprende a contar, não aprende letras, mas esse brincar por si mesmo, né, é maravilhoso. E tá aí uma imagem de avô. Se alguém quiser falar, vocês vão me interrompendo, tá? Tem mais alguma imagem, Maísa? Essa imagem eu quis colocar para vocês, é uma imagem de uma família, uma imagem de 1660, de um pintor espanhol chamado Velázquez. Mas por que eu quis mostrar essa imagem? Primeiro porque tem cuidadores, né? Geralmente, a gente não fala das babás, dos cuidadores, dos auxiliares, então tem nessa imagem. Mas o que eu quis mostrar mais para vocês é a noção de infância. Essa menina aqui da frente, ela tem 5 anos, porque essa imagem é um autorretrato, o Velázquez, ele tá ali no fundo, em pé. Ela tem 5 anos. Então, olha a noção de infância antigamente como era. Como também a noção de infância foi mudando, né? Porque ela parece um mini adulto, né? Ela tá vestida com um vestido, tá? A mesma roupa de um adulto, só que em tamanho menor. Então, a gente também foi voltando o nosso olhar para a infância como um lugar privilegiado, do brincar, um lugar de proteção. E tudo isso tem a ver com tudo. Bom, acho que tá bom, deu para aquecer um pouquinho, né? Então, o que eu queria trazer aqui para vocês. Primeiro que algumas pessoas compartilharam, outras não, mas eu imagino que todas foram pensando, né, nas questões. São questões que provocam. E quando a gente se encontra com figuras parentais, mães, pais, cuidadores, cada um tem uma percepção muito diferente, né, que é única, especial e particular. Então, quem tem filhos, mais de um filho sabe, e mesmo gêmeos, que cada relação se estabelece de um jeito diferente, né? E eu vou fazer umas outras provocações, essas a gente não precisa compartilhar, né? Olha só, quando a gente olha essas imagens, a gente pensa um pouco na nossa própria maternidade e paternidade, né? Mas a gente pensa também lá atrás, né? Como é que a gente foi cuidado, numa figura importante, de repente, uma madrinha, um tio, em saudades ou não, né? A gente pensa também em experiências boas que a gente teve, que a gente quer levar para frente, que a gente quer passar para os nossos filhos, né? Então, alguém que ensinava a ter coragem diante das coisas, a ter um bom diálogo, que levava para a natureza. Tem outras experiências que a gente não quer repetir, que a gente traz como marcas de algo que a gente não gostaria de fazer de novo, né? Então, às vezes, é frieza no vínculo, né? Dificuldade de diálogo, a gente vem querendo se reinventar, né? E a própria maternidade também, a gente falou de imagens bonitas, mas também, não sei exatamente, ela contou um pouco de como foi difícil essa amamentação, então a gente também vai lembrando disso, né? Que tem um lado cansativo, né? Em como a gente pensa em 1000 coisas quando a gente está pensando em filhos, né? Em todos os afazeres, em tudo que a gente tem que fazer, o que a gente deixou de fazer e está difícil fazer de novo, né? Então, quando a gente vai pensando em tudo isso, eu queria trazer isso para vocês, que a parentalidade, ser mãe, ser pai, passa por todas essas pecinhas do nosso quebra-cabeça, né? Não é só um fazer, não é só eu vou pegar e eu vou fazer. Ele vai passando pelos nossos desejos, pelos nossos valores, né, pelos nossos sonhos, por aquilo que a gente é, pela nossa história familiar. Tem muita coisa envolvida, é muito mobilizador, né? E aí, a gente também vai entrando nesse tem o que, né? Olha, eu não fiz isso, será que eu estou tendo paciência o suficiente? Será que eu estou fazendo o meu melhor? Né? A criança faz, a gente se sente culpado, né? E a nossa mente, ela vai sendo tão preenchida por esses tem que às vezes o espaço das experiências compartilhadas vai ficando bem pequenininho, sabe?
Então, o espaço de poder ter espontaneidade, ter prazer, sentar com o filho, assim, de uma maneira mais leve, vai ficando pequenininho, porque a gente vai ocupando com muita obrigação e muita exigência, né? Então, assim, falando o que é parentalidade, basicamente, né? Essa palavra que eu estou falando, esse termo surgiu de 1960, estava muito ligado à maternagem, só à mulher, né? E aí, em 1980, ele passou a englobar pai, mãe, avós, cuidadores. Então, essa parentalidade é todo esse processo que a gente passa, que é existencial, que está para além do biológico. Não tem a ver só com gestar e com parir, né? Então, tem a ver com essa reorganização existencial. Então, eu vou falar algumas coisas, talvez vocês se encontrem, né? Então, por exemplo, uma mãe, depois que tem um filho, às vezes ela não se encontra mais enquanto imagem, ela não sabe mais que roupa usar, ela aquela roupa já não tá mais, não tá legal, né? Aí tem até um meme de internet que fala mãe numa balada. Aí tá na balada, tá se sentindo meio dinossaurica, assim, né? Fala, que é isso, né? Não tô legal aqui, aí tá com um filho que ia estar na festa, fica desencontrado, tem esse desencontro, né? Que será? Quem sou eu agora, né? Pais também, né? Tem casais que se afastam, tem casais que se aproximam. A gente escuta muito assim, né? Ai, minhas prioridades mudaram. O que será que a pessoa está contando, né? Eu acho que ela está contando, tem algo em mim que mudou. Eu não sei o que é, mas tem algo em mim que mudou, né? Avós, por exemplo, também ficam numa situação, né? Como é que é aprender a ser avó? Porque eu quero falar uma coisa, mas não é meu filho. Eu quero dar um palpite. Como que eu faço? Então, está todo mundo aprendendo nessa reorganização que é existencial, né? E que afeta todos os aspectos da nossa vida. Bom, então agora a gente já falou um pouquinho de parentalidade, então eu queria falar sobre o mal-estar da parentalidade atualmente, né? A gente tem um histórico, né, pensando que antigamente as famílias eram maiores e que as crianças eram cuidadas em comunidades maiores, em famílias maiores. Hoje a gente tem uma família nuclear pequena e isolada, né? Então fica mãe, pai, filho ou famílias com outras formações, mas são famílias menores, né? A gente tem também o fato de que hoje a infância tem um estatuto muito privilegiado, né? Então, antigamente, a infância não tinha essa importância que tem hoje, né? Hoje em dia, o filho é uma coisa que a gente investe, né? Afetivamente, e é um projeto de vida dos pais, né? E a gente tem hoje a tal da internet, né? Onde a gente tem muitos discursos circulando. Então, esse caldo, né, colocou os pais numa situação em que eles se veem muito pressionados por tudo isso, né? Então, hoje o que a gente tem? O discurso dos especialistas, né? Agora, longe de mim, estar criticando discursos de especialistas. Se a gente for pensar que existe uma produção de conhecimento voltada para a infância, isso é maravilhoso, que bom que existe isso, né? Mas a minha pergunta fica, como que esses discursos que a gente vê nos livros, na internet, como é que eles chegam nos pais, né? Pais e mães. Desculpa, e como é que, e como é que acontece a relação, né, daí dos pais e das mães, dos cuidadores, ouvindo esse discurso para colocar em prática com os filhos? Exatamente. Porque assim, pais e mães têm lá suas dúvidas, mas a gente tem hoje tanta produção que parece que isso se inverteu, que esse discurso ele não vem atender uma demanda, mas que ele é produzido em tão larga escala que os pais têm que correr atrás deles, né? Então, hoje em dia, a gente tem muitos discursos sobre como é educar uma criança, né? E parece que existe um jeito muito específico de como é. Tem jeito específico para cada coisa. A gente acabou de fazer uma brincadeira aqui agora e a gente viu como cada um vai pensando diferente, como cada um vai sentindo diferente. Como que eu imagino que exista uma resposta única, então, para educar todas as crianças? Se cada criança é diferente, se cada família é diferente, né? Então, hoje em dia, vamos pensar, a gente tem manual para dormir a noite inteira, para como comer, para o tom de voz que você fala, né? Você entra na internet, fica assim, gente, e agora, né? Então, a sensação que a gente também, por exemplo, né? O meu filho faz uma pergunta. Será que eu posso só responder essa pergunta? Não, eu tenho que responder com uma pergunta para provocar uma curiosidade. A gente fica muito são legais, é claro que são legais esses conhecimentos, mas será quando eles vêm para amparar o conhecimento vivo dos pais? Ou será a maneira como os pais estão se relacionando com esses discursos que eles acabam se sentindo oprimidos, né? Eu acho que é mais esse ponto, assim, a maneira como os pais estão se relacionando com esses conhecimentos gera uma pressão, e não só pessoal,
mas também de outros pais que olham, né, e falam, poxa, mas você não está fazendo desse jeito, mas você não está fazendo de outro. Existe, ao meu ver, né, existe essa cobrança também, né, de não seguir aí alguma onda que esteja acontecendo. Então... Fabi, a gente pegou num ponto interessante, né, que é isso que eu ia comentar, que é uma das consequências disso. Qual que é uma das consequências? Os pais estão se sentindo muito desamparados e muito cobrados, né? Então, assim, quando eu fiz aquela dinâmica, certamente alguém lembrou assim, nossa, esqueci de comprar o leite, mas o leite tem lactose, mas o leite pelo menos não tem glúten, né? Aí lembra da mãe influencer, né? E aí a gente acaba se deparando com modelos que às vezes estão distantes da nossa realidade, que são modelos editados, né? Que são modelos frios, que não estão falando do seu próprio filho, mas que estão falando de uma noção de criança dos livros ou da ciência, né? Então, os pais, hoje em dia, eles estão o tempo inteiro com aquele diálogo interno. Será que eu estou fazendo o meu melhor? Se comparando com uma mãe ideal, né? Será se meu filho apresenta alguma questão, será que a culpa é minha? O que eu estou fazendo, né? Então, por exemplo, um exemplo, né? Hoje em dia, vem alguém dar um beijo numa criança. E aí, o que eu faço? Eu falo para o meu filho cumprimentar, porque eu acho que isso é educado, ou eu falo que não, porque o corpo é dele? Aí a gente tem a sensação de que a resposta não está na família, não está nos pais, mas de que a resposta está em algum especialista que estudou isso, né? Quando a gente pode voltar a pergunta para cada pai, para cada mãe, né? Como que era isso na sua infância? Você gostava de receber beijo, não gostava? Como é que é essa criança? Como é que ela se sente com toques físicos? Tudo bem para ela? Ela é extrovertida, né? Como que é isso na sua família? A gente poder recuperar um pouco a nossa experiência, né? E a nossa espontaneidade, né? Então, por exemplo, um outro aspecto dessas cobranças, né, dessas consequências que a gente tem de a gente estar envolto em muitos discursos, né, e discursos especializados sobre como educar, é que os pais também estão se sentindo muito desautorizados, né? Então, a gente percebe que os pais estão com dificuldade, às vezes, de dar contorno para uma situação, de se colocar numa situação que para eles faça sentido, né? Eles ficam inseguros diante do ato de educar, às vezes, uma criança, né? E, algumas vezes, até confundindo um pouco o princípio de autoridade com o autoritarismo. Porque, enfim, a gente está falando de uma criança que é um sujeito, como a Viva sempre coloca, a criança tem um protagonismo, é uma criança que pensa, é uma criança que escolhe, né? A gente escutar essa criança, isso é muito importante. Mas a gente poder dar algum contorno também é importante, né? Não é à toa que a gente tem mais vivência do que eles, né? Às vezes a gente coloca as crianças diante de perguntas que não são para a idade delas, né? E que às vezes elas se sentem até pressionadas também em como responder coisas que elas não têm condições ainda, né? Só que a gente vê tantos modelos idealizados de educação que a gente fica com muito receio de poder se colocar, e parece que a gente está sendo autoritário, né? Mas uma coisa é um autoritarismo, em que você não escuta essa criança, em que você não abre diálogo, em que você é violento, né? Outra coisa é você poder dar contorno para algumas situações, numa relação dentro de uma casa que tem as suas regras, né? Então, enfim, esse caldo, né, de muitas teorias circulando, e essa sensação de que a família ficou deficitária, sabe? E hoje em dia a gente terceiriza muita coisa, né? Então, hoje em dia tem a lavanderia, tem o restaurante por quilo, né? A gente tem colocado muitos serviços que eram feitos dentro das casas fora. E a gente fica com a sensação de que também dá para terceirizar tudo dessa relação que é muito íntima, que é da parentalidade, que ela é feita dentro de cada família, né? Bom, outro aspecto disso é que a gente está diante de uma educação muito inflada e muito idealizada, né? Como se houvesse só um jeito de educar, e como se ele fosse um jeito que fosse garantir, né? Que nossos filhos vão ser felizes, que eles vão ser bem-sucedidos, seja lá o que isso for para cada família, né? Só que aí tem uma coisa, assim, é que pais e mães, eles vão errar, sabe? Vai errar e vai acertar. Tem até uma teoria do Winnicott, que ele fala sobre a mãe suficientemente boa, né? Então, o que é a mãe suficientemente boa? Ele conta que quando o bebê nasce, a pessoa que está cuidando do bebê fica muito identificada com o bebê e atende ele prontamente. E isso é muito importante para o bebê no começo da vida. Só que quando o bebê cresce um pouquinho, essa mãe, ou esse pai, ou quem está cuidando, também começa, né, mexe um pouco na internet, né, quer fazer uma ginástica, quer voltar a trabalhar, quer se encontrar com amigos, tem outros interesses, né, e essa mãe se desidentifica um pouco com esse bebê.
E aí, quando ela falha, entre aspas, né? Então, aquele bebê antes ele fazia, a mãe dava o brinquedo. Dessa vez a mãe não viu, ela estava fazendo alguma outra coisa. O bebê, ele percebe que se ele chacoalhar, ele se movimenta. E que se ele fizer isso mais um pouquinho, ele alcança. Então, às vezes, é nessa falha da mãe, quando ela não é uma mãe total, que a criança aprende, que a criança ganha autonomia. Isso eu estou falando do bebê, mas isso serve para todas as idades, né? Que é quando a mãe dá espaço para a criança, e aí Pickler fala muito sobre isso também, que a Viva, né, gosta muito, sobre isso de poder dar esse espaço para a criança também ter a autonomia dela nos movimentos, poder fazer, né, testar experiências, né, porque quando a gente fica como mãe total, pai total, a gente também não dá experiência para essa criança, por exemplo, né, tá frio. Se toda vez a gente pegar a blusa antes, já põe a blusa, a criança ela não tem esse tempo de resposta, de perceber, nossa, tá frio, peraí, tá frio, deixa eu pedir uma blusa. Aí a gente pode até brincar e fazer a metáfora do Nemo, não sei se todo mundo assistiu Procurando Nemo, né, que é uma história, no começo eles têm uma tragédia ali que acontece, a família dele tem um tubarão que invade, então sobra o pai e o Nemo, né, e o pai do Nemo é um pai super preocupado, porque o Nemo fica com problema na nadadeira. Mas eu imagino que esse problema na nadadeira é até ele existe, mas o pai do Nemo acha que por isso o filho não vai dar conta de nada. Então ele não quer deixar o filho nadar, ele não quer deixar o filho brincar com os amigos, ele não quer deixar o filho ir para a escola. Ele quer proteger o filho 100%. E é o que os pais têm vontade de fazer, né? Mas as crianças precisam aprender também, né? Então, e aí o Nemo se perde, aí, enfim, é o filme Procurando Nemo, e ele vai dando conta, né? Então, às vezes, a gente fica meio pai do Procurando Nemo, querendo dar conta de tudo, né? E com todas as exigências na nossa cabeça, quando, na verdade, dar espaço também faz parte, né? Então, enfim, a gente fica com essa ideia, né? E aí, dessa educação, como se a educação fosse um método, que eu leio um livro e eu aplico, né? Só que a educação, ela é algo que, necessariamente, ela não pode ser anônima, ela tem que ser autoral, né? Então, o que é isso? É passar por tudo isso que a gente foi falando. É passar pelo desejo dos pais, é passar pela história daquela família, passar pela cultura. Ela não pode ser algo que eu pego e aplico. Até porque todos esses conhecimentos, eles estão dirigidos à criança generalizada, né? À criança deste tempo, à criança ideal. Só que cada filho tem um nome, tem uma história, nasceu a partir de uma narrativa. É claro que esse filho depois, ele vai dar resposta aí para essa narrativa, quero, não quero, né? Geralmente não vai querer, mas ele vai dialogar com isso. Mas quando ele nasce, ele tem uma narrativa sobre ele. E isso é muito importante para as crianças, para o começo, né? Não só é para dar lugar, isso dá lugar, né? Então, esse olhar que passa pelo desejo dos pais. Né? Então, o que cada cuidador acredita. Agora, como a gente fez um percurso de falar lá de imagens gerais, né, sobre a família, a gente fez um arco pensando na subjetividade de cada um, o que você acredita, o que você acredita é bom para o seu filho, o que a sua família acredita, né? E agora aqui, só fazendo um adendo, não quer dizer que a gente poder se aliar, né, de discursos, de pessoas, como parcerias, às vezes os pais estão se sentindo muito sozinhos, e você ter alguém com quem você dialoga, ter uma página que você segue, que te ajuda, isso é bom, né? Não é disso que eu estou falando, mas é quando a gente fica submetido a isso, né? Então, agora eu queria fazer a brincadeira com vocês da dinâmica das fotos, que vocês, não sei se vocês trouxeram, quem não trouxe não tem problema, todo mundo tem a memória da imagem do seu filho, ou seu filho está aí do lado, mas eu queria, não precisa compartilhar, mas eu queria que vocês olhassem para a imagem do filho de vocês, agora, quem conseguiu uma foto, se a criança estiver aí. E aí tem uma frase do pediatra Daniel Becker, que eu adoro, que é do Pediatria Integral, ele fala assim, filho vem com manual sim, mas para ler é preciso olhar nos olhos dele. E eu acho muito lindo, né? Porque às vezes a gente fica olhando para a tela, tentando descobrir como é que faz alguma coisa, mas se a gente puder olhar para aquela criança, né? E conhecer o filho verdadeiramente, né? Olhar quem é essa criança, né? Do que meu filho gosta, né? Quais são os momentos que ele sente medo, insegurança, quando é que ele precisa de mim, quando é que ele precisa de espaço, né? O que dá segurança para ele, o que dá confiança para ele. O né? que me conecta a ele, o que não me conecta e o porquê. Muito legal. Isso.
quando eu falo com ele, eu percebo que faz um efeito legal, que funciona. Quando tem um outro jeito, isso não tem, às vezes a gente escuta isso não funciona aqui em casa, né? E é isso, é descobrir na relação, porque a educação ela é feita na relação humana, né? E a parentalidade, é isso que é legal. Ela não é uma caixinha que veio dentro das pessoas, então agora eu tive filho, eu abro. Ela é um percurso, né? É uma experiência, é uma prática, uma experiência, um percurso que a gente vai desenvolvendo no encontro com cada criança, também como essa criança é, né? Então, que tem a ver com tudo aquilo que a gente foi falando, todas aquelas pecinhas do quebra-cabeça, né? Que mobiliza demais a nossa história, demais quem a gente é. E, assim, seria muito curioso se fosse tudo perfeito, porque ela está na relação humana, né? Então, nós viemos pessoas faltantes, até aqui. Aí, de repente, a gente vai virar mãe e vai virar perfeito? Não vai, você vai continuar sendo a mesma pessoa, com mudanças, ampliando, né, o seu leque. Então, você não vai se transformar numa outra pessoa que, então, começou a acertar tudo, e né, não dá para fazer mágica, né? Então, a brincadeira que eu queria fazer é de poder olhar para a criança, sabe? E o manual é esse, é poder se conectar, como a Fabiana falou, né? Poder se conectar. Bom, a gente desmontou muita coisa aqui, né? Porque eu falei assim, não é isso, não é aquilo, não é acolá. E às vezes os pais falam, nossa, mas o que é, né? Me dá uma forcinha aí, o que pode me ajudar, né? Então, primeiro que eu comecei dizendo que eu falaria para vocês assim, né? Na maternidade, aí, como é que vocês estão, né? Então, primeira coisa, pais, mães e cuidadores, poder cuidar de si mesmo, né? Eu não sei qual é a possibilidade de cada um, eu não conheço a história de vocês, né? Quem tem uma rede de apoio maior, como é que é a dinâmica do casal, ou se cria filhos sozinho, como que é isso? Não sei. Mas a gente não tem vontade de ser uma boa mãe, um bom pai para os filhos, então seja essa boa mãe com você também, né? Passa a mão na sua cabeça de vez em quando, né? Se exige menos, brinca mais, dá tempo de brincar, né? Que eu acho que isso já é... Quem cuida tem que ser cuidado. Então, nem que for um cuidado próprio, né? Quando não é possível. Fazer algo que gosta também, poder recuperar algumas coisas. A outra coisa seria... É isso que a gente veio falando, né? Cuidar do relacionamento, né? O relacionamento dessa intimidade emocional, de poder criar vínculo, poder olhar nos olhos, poder criar diálogo, né? Poder criar um ambiente de confiança, de proximidade para as crianças. E aí eu também queria falar com vocês sobre duas coisas que eu acho importante. Uma é sobre a formação de uma mente, né? Que o Bion fala sobre isso, né? Que a gente tem que ter um aparelho mental para pensar os pensamentos, porque a gente não nasce com ele. Então, se a gente olhar a água de um rio, às vezes a gente vê aquele, né, escuro, não estou vendo embaixo, eu estou vendo uma bagunça aqui, eu estou com medo de pisar no chão do rio. Eu não sei o que é, né? Será que tem... A gente até bicho, imagina, tem cobra, o que tem aqui? Agora, se a gente se acalma, né? Essa água, ela acalma também, a gente pode ver o que é graveto, o que é folhinha, o que é peixinho, o que é pedregulho, né? E a gente pode ver o fundo do rio e isso dá mais confiança. Então, às vezes, a gente fica muito assustado com as situações, sabe? Então, às vezes, a criança está brincando, que é um vilão, e a gente já fica muito assustado, pensando se aquilo quer dizer alguma coisa, será que ele está sendo agressivo, né? A gente se assusta, né? E quando a gente pode parar para pensar, isso é muito importante, porque a gente pode se perguntar, né? O que é isso que eu estou pensando? Tem muitas histórias, né? Tem uma coisa que chama transgeracionalidade, né? Que é assim, como se a gente tivesse um trem com os vagões, e a transgeracionalidade é quando a história da família, ela encarrilha, ela entra com tudo, né? Então, às vezes, a gente projeta muito do que vem de histórias da família, né? Então, tem um primo meu que, sei lá, não ficou boa coisa. E ele brincava assim. Então, a gente vai projetando. Será que é tudo isso mesmo? A gente se acalmar diante dos desafios que aparecem. E poder pensar. E pensar junto com a criança. Porque a criança, ela vai formando essa mente, né? Desde bebê, a gente vai nomeando, vai interpretando. E isso é muito importante para a gente se assustar menos, né? Para a gente poder lembrar de como a gente era na infância. Por exemplo, chega a adolescência, nossa, você não sabe o que ele está fazendo. Mas você lembra de você, como você era, quando você era adolescente, né? Então, a gente vai recuperando, a gente vai se encontrando com aquilo, vai se assustando menos, vai sendo mais continente para essas emoções, né? E também queria falar um pouquinho da importância do brincar. Porque brincar é o maior sinal de saúde das crianças, né? As crianças,
quando elas brincam, elas estão dentro de uma realidade segura para elas, porque a gente fala que a criança brinca no espaço potencial. O que é isso? É o espaço que não é nem o interno dela, nem o externo. É algo que está ali na transição, né, que está no limite disso. Então, é um espaço de total criação, criatividade, onde a criança se sente parte do mundo. Onde ela pode, por exemplo, ser agressiva sem machucar ninguém. Onde ela pode fazer o papai de mamãe sem rivalizar com a mamãe diretamente, sabe? Onde ela pode fazer o papel do médico, que ela vai tanto. Então, brincar é muito importante e a gente tem que acreditar que as crianças sabem brincar. Porque às vezes a gente fica com uma ideia que se eu desligo a televisão, e aí, né? Ele vai ficar entediado? Ele vai ficar um pouco, mas dali a pouco ele vai começar a fazer alguma coisa. E a gente tem que acreditar nesse potencial das crianças, né? Que as crianças sabem brincar e que elas precisam brincar. E que dentro da brincadeira elas podem brincar de versões delas mesmas. Que elas estão só fantasiando, né? É uma fantasia. Eu acho que basicamente era isso que eu tinha para falar, Fabi. E se desenvolvem, né, pelo brincar. Sim, com certeza. Muito importante. Bom, agora a gente abre para as famílias. Eu acho que a sua fala, Esther, ela é bastante provocativa, faz a gente refletir um pouco, cada um, né, eu, pelo menos, sobre a sua maternidade, paternidade, o papel de cuidador. E para mim fica muito essa questão da gente se conectar, né, com a gente e também com essa criança. Acho que, em primeiro lugar, é a importância dessa conexão para, como você fez essa metáfora aí do rio, para a gente poder enxergar melhor, né, o fundo desse rio. Então, é um exercício que ele é diário, né, e precioso. Então, para mim fica muito essa imagem. Então, para as famílias, fiquem à vontade para trazer alguma questão, para contar alguma situação. A Camila levantou a mão. Obrigada aí. Fique à vontade. Maria Esther, adorei essa fala, né? Acho que desmistifica um monte de coisa na nossa cabeça. Eu sou mãe de primeira viagem, Tomás tem 3 anos, né? E tem muito essa questão, né? Expectativa. O que eu leio, eu quero ser a mãe perfeita, né? Adorei. Você vai passar a mão um pouquinho mais na minha cabeça. Eu tenho várias perguntas, tá? Mas eu acho que eu vou começar por uma que talvez seja comum a todos, que assim, são os marcos, né? Então é inevitável que a gente compare as crianças, porque tem alguns marcos que eles acontecem, né? Dentro daquele período ali seria a normalidade de acontecer, né? Aí, quando o nosso filho está passando um marco e não acontece, essa questão da expectativa versus a realidade começa, né? Mas, putz, já passou um mês, agora passou 2, passou 3, será que, né, vai atrasar? Estou fazendo alguma coisa de errado? Meu Deus, deixa eu voltar para o livro para ler, para se está fazendo sentido ou não está fazendo sentido. E a segunda pergunta, vou parar nas duas, é a questão que você traz muito do brincar, né? Inevitavelmente, em alguns momentos, para poder respirar, a gente recorre à tela, né? Seja a TV, seja o celular, o que for, né? Já li 20 milhões de vezes o quanto que a tela faz mal, que eu não posso usar, esperar até o 6º ano da criança para poder ela começar a ter contato. Eu cronometro para falar assim, já deu 45 minutos, não vai dar mais de 1 hora hoje, tem pelo menos no máximo 1 hora, né? Então, ouvir um pouco de você, né, o grau da gravidade, né, de que, calma, não precisa cronometrar, mas também não pode deixar o dia inteiro, né? Acho que são os dois que eu começaria a conversa aqui. Uhum. Quando você está falando de marcos, você está falando de marcos neurológicos, marcos do desenvolvimento ou comportamentais, para a gente entender? De desenvolvimento, mas acho que mais de desenvolvimento. Tá, pensando, tipo assim, na idade do sorriso, na idade que anda, nesse sentido? No caso do Tomás, por exemplo, especificamente, né, agora seria o período que ele já deveria estar desfraldando. Né? Ele está na Viva, então super compreendo, tem o tempo dele, não estou acelerando, etc. Mas eu fico, fez 3 anos e 3 meses, ainda não desfraldou, né? Todos os amiguinhos desfraldaram. Meu Deus, e aí, não vai desfraldar?
né? Ontem estava uma amiga na minha casa, o filho dela não fala, tem 1 ano. Eu falei, calma. Eu falei, por que eu tô mandando ela ficar calma? Eu não tô conseguindo ficar calma. Legal, é isso, né? Quando a gente vê no outro, né, a gente às vezes consegue pensar melhor, porque a nossa situação a gente está inserido, aí quando a gente vê, a gente consegue talvez até fazer isso que você fez, né? Poxa, será que é calma para mim também, né? Bom, primeiro, assim, que eu penso, né? Você é uma mãe que está aqui, segunda-feira, assistindo uma fala, enfim, uma roda de conversa, se colocando. Então, primeiro você já tem a preocupação materna primária, que já é a mãe empática com o filho, o que é o bem dele. Então, isso já é um ponto legal. O marco que você disse, porque é importante a gente ir para cada história, né? Porque tem os marcos neurológicos, e aí é uma questão realmente com o neurologista de desenvolvimento, mas você está pegando a questão do desfraude, né? E aí, assim, o que eu poderia dizer? Eu vou pegar no caso específico, né? Primeiro que eu proporia que a gente conversasse juntos, porque senão vem a minha resposta pronta, né, para você. Então, assim, perguntas que você não precisa responder aqui, mas para colocar para a gente pensar, né? Por que será que a gente coloca uma data? De onde vem isso? Será que tem a ver com alguma fala de alguém? Será que tem a ver com a idade que eu desfraudei, né? Geralmente, as nossas gerações anteriores dizem que é no verão, e se não está no verão, tem alguma coisa errada, né? Então, a gente se encontrar com de onde está vindo essa pressão, né? Se é uma pressão de fora, se para você é importante, né? E também pensando assim, que o desfraude na psicanálise é uma fase muito importante, porque tem muita coisa em jogo. Não é só controle esfíncter. Bom, na Viva eles trabalham isso, né? Então, não é só o controle dos esfíncteres, né? Tem a ver com o crescimento. A mãe sente isso também. Opa, não usa mais fralda, meu filho cresceu. E a criança sente que ela está crescendo, né? Ela sente que ela controla melhor o corpo, o que ela produz. Então, é uma fase muito importante, né? Então, às vezes a gente acha que é muito simples, não é. E quanto mais você puder fazer esse processo de uma maneira... como é que eu vou dizer? Trocando com seu filho, melhor vai ser para vocês, né? Porque você vai se desgastar menos e você também vai respeitando as etapas dele. Agora, isso que você falou um pouquinho de se comparar, né? De se comparar com um colega, é isso. A gente fala, daqui uns anos, né? Se andou com 1 ano e 4, 1 ano e 6 meses, claro, tem algumas coisas que se passam, tem alguma questão, né? A gente, não é isso que a gente vai olhar, mas é a confiança, né? Então, por exemplo, às vezes, né? Se a gente trata isso como a forma como a mãe, o cuidador trata, se vira uma marca, pode fazer uma marca muito mais forte do que não ter desfraudado com 3 anos, entendeu? Mas se aquilo vira uma marca de, puxa, será que eu não estou fazendo o que a mamãe me pediu, né? Isso pode, não estou assim, falando que tudo é trauma, tá? Também não estou entrando nesse sentido, mas isso pode ser que não seja tão produtivo, vamos colocar assim, né? Que essa criança não fique tão encorajada, né? Então, acho que vai junto, né? Vai junto, dentro do que você acredita, do que você conversa com as pessoas que você confia, sabe? Da sua história, quando é que foi com você, lê e pensa o que você acha, né? Pode ler, né? Mas aí você reflete, né? E é isso, quando o cuidador está confiante, as coisas acontecem melhores, porque o cuidador, ele é ambiente das crianças, e as crianças, elas escutam os não ditos, principalmente, né, se a gente está assim, e aí a coisa fica mais complicada, né. Eu respondi as duas? Não sei. A outra era das telas. Das telas, isso. Então, em relação às telas, existe um grande debate hoje em dia, porque a tela, ela deixa a criança muito passiva, né? Mas eu acho que também tela não é a mesma tela para todo mundo, né? Tem a tela que é a televisão, tem a tela que é o celular, que tem um ritmo totalmente diferente, que vai parar em vídeos, né? Mas se ela está te ajudando, né? Como é que será que é a sua rede de apoio? Se você não tem, você faz uso das telas, mas talvez uma tela mediada com você junto, sabendo o que ele está fazendo, podendo conversar daquilo, né? Podendo se tornar uma atividade que a criança não fique tão apassivada, mas uma atividade ali que tem sentido, né? E acreditar que às vezes a gente não acredita, mas se a gente desliga, parece que vai dar um trabalho grande. Dá os primeiros minutos, mas depois talvez eles acostumem a achar coisa para fazer, mas é o que cada um pode fazer. A gente não é perfeito, né? Se está funcionando assim, você acha que ele está legal, então... Obrigada, Camila. Alguma outra família? Alguém gostaria de colocar?
Eu estou vendo aqui o chat, a Gisele colocou sobre a foto. Um olhar de conexão profunda com a mãe. Era sobre a foto. Pensando na foto e também no relato, né, da mãe que contou para a gente sobre a alimentação, né, do que uma mãe, um pai alimenta seus filhos, né? Não é só a amamentação que nutre e alimenta. A gente também nutre as crianças de palavras, né, de expectativas, de momentos. Então, a gente tem outras maneiras de poder nutrir a criança, né? É verdade. Muito bonito. Essa foto faltou, a Maísa colocou. Eu achei muito curioso, porque quando eu fui pesquisar essa foto, é uma foto mais ou menos recente, e é uma foto que estava numa matéria inaugurando o fato de que agora pais, bebês e crianças, pais, mães e bebês podem ficar juntos quando o bebê nasce, inclusive na recuperação. E aí eu fiquei assim, falei, gente, não era assim, né? Olha que interessante, né? E que conquista e que bom, né? Poder colocar o pai em cena, poder entender que o melhor lugar do bebê é perto dos pais nesse momento que ele nasce, né? E é isso, quando esse bebê nasce, eu cheguei, né? Cheguei com tudo. Vai mudando muita coisa. A Bruna, ela trouxe aqui no chat na reflexão. Lembrar como foi com a gente é desafiador. Implica, inclusive, em identificar que nossos pais não foram perfeitos, que tivemos necessidades não atendidas, e é a oportunidade de fazer diferente. Um exercício de generosidade muito bonito. É verdade, Bruna. Ser pai, ser mãe, ser cuidador é um encontro com as nossas figuras internas, né? Com a nossa mãe interna, com o nosso pai interno, né? Com a experiência que a gente teve com eles, o que ficou dessa experiência, né? O que a gente quer passar para frente, o que a gente quer tentar fazer diferente. Às vezes a gente repete sem perceber, né? Quantas vezes a gente não escuta isso? Nossa, puxa, quando eu vi, eu fiz igual, uma coisa que eu não queria, né? Então, porque a gente tem os nossos aspectos inconscientes também, é com isso que a psicanálise trabalha, né? Porque nosso pai, nossa mãe, ou quem cuidou da gente, avós, né, babás, são os primeiros relacionamentos que a gente tem, né? Então, a gente aprende a se relacionar a partir desses modelos, né? Então, é muito forte. E quando a gente, enfim, se depara de estar na posição de cuidar de uma criança, isso se mobiliza de novo. Ainda que a gente não perceba, inconscientemente isso está ali, né? Esse encontro com a nossa infância, com tudo isso. É uma função muito, muito bonita, mas de muita responsabilidade, muita reflexão. Né? E que muda muito, né? Muda a vida, né? De quando os filhos chegam mudando muita coisa, né? Enfim, não só os aspectos de rotina, de trabalho, enfim, de alegrias também, né? De poder passar por essa jornada de novo, de ver as coisas pela primeira vez, né? De olhar as coisas com ternura, mas também muda internamente, né? Enfim, é uma mudança do que a gente veio falando, né? Sim. Mais alguma família gostaria de se colocar? A Maísa colocou aqui que a Camila falou sobre o desfraude, e realmente a gente tem um diálogo, Camila, que fala sobre o desfraude. A gente fez, junto com as coordenadoras da Aviva, esse encontro para explicar um pouquinho como que a escola pensa o desfraude. Não sei se você teve a oportunidade de ver, mas vale a pena. Então, a gente tem gravado, está no nosso canal do YouTube. Que é um jeito bem respeitoso, né? Sim. Uhum. Então, Esther, você gostaria de deixar mais finalizar, fazer alguma... Como palavras finais, assim, eu só queria colocar que é isso, não existe receita de bolo, né? Que a minha fala foi tentar ajudar todo mundo a pensar, né? A pensar e não a se sentir cobrado, né? Então, às vezes, na minha fala, puxa, isso eu não fiz. Será que eu estou fazendo? É justamente o oposto, né? A gente poder se sentir à vontade com o que a gente tem para oferecer, claro, né? Sempre aprimorando, mas no sentido de poder se sentir mais confiante diante
dessa jornada de educar os filhos e de poder viver experiências boas com eles, né? Experiências com menos pressão e com mais compartilhamento, com mais vínculo. É isso, acho que todos nós temos a mesma intenção, que é fazer o melhor, né, pelos filhos, cada um à sua maneira. Então, eu gostaria de agradecer a todos a participação e dizer que nós encerramos o nosso Diálogos esse ano, e o ano que vem retomaremos com mais assuntos. Fiquem à vontade, caso vocês tenham alguma sugestão de tema, é sempre bem-vindo. Como eu disse, essa é uma roda de troca, de conversa, em que a gente reúne temas que são comuns à primeira infância, ao desenvolvimento infantil, às famílias, e que a gente tem aqui a oportunidade de trazer um especialista e conversar sobre isso. Tá bom? Então, desejo uma boa noite para todos. Muito obrigada, Esther, pela fala, foi muito gostosa e trouxe boas reflexões aqui. Uma boa noite para todos.